Alô vocês, alunos do 9º ano, vamos para mais uma videoaula, canal Juazeiro, Cidade Educadora, aula em rede. Não esquece de dar o joinha, compartilhar, fala o que vocês quiserem aí, meu pessoal. Vamos lá. Primeira não, nossa, eu acho que a terceira aula é sobre semelhanças atômicas. Só que vamos recordar, não esqueçam de uma coisa que eu falei. Lembra que eu falei da história do átomo, que primeiramente era uma bolinha maciça, indestrutível, indivisível, que posteriormente foi alterada essa informação, onde essa mesma bola tinha cargas dentro dessa bola. Posteriormente foi dito que essa mesma bola era orbitada por que se chamava de elétrons. Posteriormente essa mesma bola, que é onde era o núcleo, que tinha prótons, e os nêutrons era orbitado por elétrons em camada. Ok. Esses átomos podem ser comparados com outros átomos. Como assim, professor? É o seguinte, pessoal, o átomo ele não é apenas uma única partícula. Ela pode ser partículas diferenciadas dependendo da sua composição, das suas superpartículas. Professor, não entendi nada. Vou explicar de novo para vocês. É o seguinte. O átomo, como eu falei para vocês, ele é formado por subpartículas, que são qual? Prótons, nêutrons e elétrons. Vocês lembram que os prótons e os nêutrons ficam localizados aonde? No núcleo. E o elétron fica circulando esse núcleo, ok? Tente imaginar aí. É o seguinte, existem vários tipos de átomos ou de elementos que podem ter configurações diferenciadas. Só que esses átomos eles podem ser semelhantes de acordo com sua composição, ok? E se essa composição for semelhante, eu vou ter diferentes denominações, que podem ser isótopos, isóbaros, isótomos e isoeletrônicos. Nossa, professor, doeu até a cabeça. É um pouco decoré, mas vocês vão entender. Vamos supor, eu tenho um átomo, ó, bolinha central circulada por um elétron. Quando eu tenho um átomo onde tem um único elétron circulando, eu vou chamar esse átomo sempre de hidrogênio. Essa aula sobre denominação dos átomos fica na aula de tabela periódica. Eu vou chegar lá na frente, mas por enquanto vamos aqui. É o seguinte, quando eu tenho átomos onde a quantidade de prótons, lembra que próton fica dentro do núcleo, ok? Quando eu tenho átomos, mais de um átomo, até 2, 3, 4, 5, onde a quantidade de prótons deles são iguais, eu vou chamar esses átomos de isótopos. Todo átomo, isótopos, ele tem a mesma quantidade de prótons. O resto das suas subpartículas não interessa, são diferentes. Mas se eu tiver átomos, quando eu comparo átomos com a mesma quantidade de prótons, eu vou chamar ele de isótopos. Entendeu? Vamos para outra categoria. É o seguinte. Isóbaros são átomos onde eu tenho o quê? A mesma quantidade de número de massa. Professor, o que é número de massa? Eu falei para vocês na aula passada que o peso ou a massa do átomo, ele relaciona duas superpartículas, nêutrons e prótons, que fica dentro do núcleo. Então, a massa do átomo é representada pelo núcleo, ok? Então, quando eu tenho uma soma de nêutrons e prótons, eu tenho a massa do átomo. Então, quando eu tenho átomos com a mesma massa, quando eu tenho átomos com a mesma quantidade de número de massas, eu vou chamar ele de isóbaros. Então, todo isóbaros vai ter a mesma quantidade de número de massas, ou a mesma quantidade da soma de nêutrons e prótons, ok? Próxima categoria, isótomos. Quando eu tenho átomos com a mesma quantidade de nêutrons. Eu tenho um exemplo aqui de dois tipos de átomo. O Na, que na tabela periódica significa sódio, e o magnésio, que é o Mg, quando eu comparo esses dois átomos, que são diferentes. Só que eu percebo que eles têm o quê? Mesma quantidade de nêutrons, eu vou dizer que esses dois átomos vão ser os isótomos, ok?
A palavra iso significa igual, o que vai mudar mesmo é sua terminologia, tá bom? Vamos para outra categoria. A próxima categoria são os átomos, que são os isoeletrônicos. Vamos lá. Eu tenho a comparação de 3 tipos de átomos. Na, que é o sódio, o O, que na tabela periódica é o oxigênio, e o Ne, que é o neônio. Esses 3 átomos são diferentes, ele tem constituintes diferentes. Só que, neste caso aqui, ele tem a quantidade de elétrons, você pode ver, igual, 10, 10 e 10. O que é que significa? Que esses átomos eles entram na categoria de átomos isoeletrônicos. Então, essas são as semelhanças atômicas. Posteriormente, eu tenho uma tabelinha aqui para ajudar vocês. É o seguinte, só recapitulando. Vamos supor que eu tenho átomos onde eu tenho prótons diferentes, nêutrons diferentes e elétrons diferentes. Só que o número de massa igual, eu vou chamar esses átomos de isóbaros. Próxima categoria. Vamos supor que eu tenho átomos com número de massa diferente, número de nêutrons diferentes, número de elétrons diferentes. Só que com número de prótons iguais, eu vou chamar eles de isótopos. Próximo grupo são os isótonos. Quando eu tenho átomos com número de massa diferentes, número de prótons diferentes, números de elétrons diferentes, só que número de nêutrons iguais, eu chamo eles de isótonos. E quando eu tenho grupos de átomos com número de massa diferente, prótons diferentes, nêutrons diferentes, mas números de elétrons iguais, eu vou chamar eles de isoeletrônicos. Então, essas são as 4 categorias de semelhanças atômicas. Vamos para o desafio. Primeiro, defina isóbaros, isótonos, isótopos e isoeletrônicos. Dê a definição de cada categoria, tá bom? Boa sorte, pessoal! Educação, nota